Em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, a doutora Maria Van Kerkhove, chefe da Unidade de Doenças Emergentes da Organização Mundial da Saúde, disse que a transmissão do novo coronavírus por pacientes assintomáticos de Covid-19 poderia ser algo muito raro. Temos vários relatórios de países que estão realizando rastreamento de contatos muito detalhados. Eles estão seguindo casos assintomáticos. Estão seguindo contatos. E eles não estão encontrando transmissão secundária em diante. É muito raro. E muito disso não é publicado na literatura. Estamos constantemente analisando esses dados e estamos tentando obter mais informações dos países para realmente responder a essa pergunta. Ainda parece raro que o indivíduo assintomático realmente transmita adiante. A fala, em resposta a um questionamento de um jornalista, foi rapidamente espalhada nas redes sociais para criticar as medidas de isolamento social contra a doença, no Brasil e no mundo, e causou muita confusão. Postagens com grande alcance no Facebook alegam que a entidade teria divulgado que assintomáticos não transmitem a doença, e também que o isolamento social sempre foi desnecessário. Contudo, isso não é verdade. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, 12 de junho de 2020, abordamos a transmissão do novo coronavírus. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Menos de 24 horas depois, a OMS convocou uma coletiva de imprensa especial para rever seus comentários, enfatizando que muito permanece desconhecido. Mas a fala de segunda-feira já havia se espalhado amplamente e foi tomada por conservadores e outras pessoas para reforçar que não é necessário usar máscaras ou manter precauções de distanciamento social. O episódio desencadeou críticas às mensagens de saúde pública da organização e destacou quão pesado e facilmente politizado esse trabalho permanece, mesmo meses após o início da pandemia. Chamando a controvérsia de um mal-entendido, Maria Van Kerkhove disse que durante a coletiva de imprensa estava tentando responder à pergunta de um jornalista. Ela também contextualizou a sua fala. Então, houve muitas mensagens que recebi da noite para o dia e que recebemos pedindo esclarecimentos sobre os pontos que fiz ontem à noite na conferência de imprensa. Então, acho importante se eu puder cobrir brevemente alguns deles, talvez alguns dos mal-entendidos do que eu disse ontem. Acho que o importante relacionado à transmissão é o que sabemos e o que não sabemos. E o que estamos tentando fazer é realmente entender essa questão muito complexa. Existem algumas estimativas que sugerem que entre 6% e 41% da população podem estar infectados, mas não apresentam sintomas, como uma estimativa pontual de cerca de 16%. Mas sabemos que algumas pessoas que são assintomáticas ou que não apresentam sintomas podem transmitir o vírus. O que eu estava me referindo ontem na conferência de imprensa foram muito poucos estudos, 2 ou 3 publicados e que realmente tentam acompanhar casos assintomáticos de pessoas que estão infectadas ao longo do tempo. E então, examinam todos os seus contatos e ver como muitas pessoas adicionais foram infectadas. E esse é um subconjunto muito pequeno de estudos. E nisso eu uso a frase muito rara. E acho que é um mal-entendido afirmar a transmissão assintomática globalmente é muito rara. O que eu estava me referindo era um subconjunto de estudos. Essa situação destaca as incertezas sobre o novo vírus, a dificuldade de comunicá-las e o desejo do público por novos dados para reforçar uma postura escolhida como resposta à pandemia. Enquanto isso, um estudo publicado terça-feira pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos sobre um surto a bordo do superporta-aviões de propulsão nuclear USS Theodore Roosevelt infectou 1.100 membros da tripulação, forneceu aos cientistas um caso de teste crítico para disseminação assintomática. O estudo, realizado com 382 membros do Serviço de Jovens, constatou que 1 em cada 5 que apresentaram resultados positivos não relatou sintomas, enquanto aqueles que tomaram medidas preventivas, como o uso de máscaras faciais e distanciamento social, reduziram o risco de contrair o SARS-CoV-2. Um documento publicado na semana passada pela OMS e que atualizou as orientações sobre o uso de máscaras com base nas pesquisas mais recentes cita o rastreamento de contatos na China.
Ele sugere que pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas têm muito menos probabilidade de transmitir o vírus do que aquelas que desenvolvem sintomas. Mas essas descobertas são baseadas em amostras de menos de 100 pessoas. Todas as melhores evidências sugerem que pessoas sem sintomas podem disseminar rapidamente o vírus, disse o Harvard Global Health Institute em um comunicado. Um estudo influente, publicado em abril na revista Nature, encontrou evidências de que as pessoas podem ser muito infecciosas cerca de 2 dias antes do aparecimento dos sintomas. Ele estimou que 44% das infecções são provenientes de pessoas que ainda não apresentam sintomas. Um outro artigo, publicado na semana passada no Annals of Internal Medicine, revisou 16 dos estudos mais relevantes sobre infecção assintomática. Constatou que uma taxa provável de 40 a 45% das pessoas infectadas não tem sintomas. O documento concluiu que todos os estudos analisados sobre o assunto foram imperfeitos de diferentes maneiras. Talvez a questão mais importante agora sobre a Covid-19 seja o grau em que uma infecção anterior protege de uma segunda infecção pelo novo coronavírus. Isso afeta o desenvolvimento da vacina, a imunidade das pessoas e é algo que a gente deve se preocupar, já que os testes de anticorpos estão disponíveis. Por exemplo, o teste de RT-PCR, que todos vimos nas notícias, reflete se você está atualmente infectado com o novo coronavírus que causa a Covid-19. Ele detecta o código genético do SARS-CoV-2 do corpo da pessoa. Se ele existir na amostra, sondas específicas detectam a sua presença e emitem um sinal, que é captado pelo equipamento e traduzido em um resultado positivo. A recomendação é que a coleta seja realizada preferencialmente a partir do 3º dia após o início dos sintomas até o 10º, pois ao final desse período, a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou seja, o teste RT-PCR identifica o vírus no período em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada, internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão. Já a sorologia, diferentemente do RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos IgH e IgM, a metodologia quimioluminescência, em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a partir da amostra de sangue do paciente. Além disso, também estão disponíveis no mercado 2 tipos de testes rápidos: de antígeno, que detectam proteínas na fase de atividade da infecção, e os de anticorpos, que identificam uma resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. A vantagem seria a obtenção de resultados rápidos para a decisão da conduta. No entanto, a maioria dos testes rápidos existentes possuem sensibilidade e especificidade muito reduzidas em comparação com as outras metodologias. Mas e após a infecção? O sistema imunológico pode curar a Covid-19? A resposta é um retumbante sim. Em todos os casos, exceto em uma pequena porcentagem, o sistema imunológico elimina naturalmente o SARS-CoV-2 do corpo. Isso é muito encorajador para o desenvolvimento da vacina, pois tornar uma vacina eficaz deve ser muito mais fácil do que uma para o HIV ou vírus de hepatite C, por exemplo, nos quais o sistema imunológico frequentemente ou quase sempre falha. Já o SARS-CoV-2 difere desses vírus porque possui o chamado gene revisor, que impede a introdução de mutações durante a replicação viral. E a presença de anticorpos é garantia de prevenção de uma nova infecção? A resposta é talvez. Sabemos que um tubo de ensaio os anticorpos contra o vírus podem neutralizá-los, ou seja, podem impedir que ele entre na célula humana e cause uma infecção, mas nem todo anticorpo é capaz de impedir que o SARS-CoV-2 provoque uma nova infecção. Nesse cenário, há vários pontos importantes para tomar decisões informadas sobre cuidados com a saúde e políticas públicas. 2 conceitos virológicos básicos receberam muita atenção recentemente: a dose infecciosa e a carga viral. A dose infecciosa é a quantidade de vírus necessária para estabelecer uma infecção. Dependendo do vírus, as pessoas precisam ser expostas a apenas 10 partículas, por exemplo, para o influenza, ou a milhares de outros que contaminam humanos para serem infectados. Atualmente, os cientistas não sabem quantas partículas virais do SARS-CoV-2 são necessárias para desencadear a infecção. A Covid-19 é altamente contagiosa, mas isso pode ocorrer por 2 fatores. Primeiro, porque poucas partículas são necessárias para a infecção, ou seja, uma dose infecciosa baixa, ou 2, porque as pessoas infectadas liberam muitos vírus em seu ambiente.
Já a carga viral é a quantidade de um vírus específico em uma amostra de teste retirada de um paciente. Para a Covid-19, isso significa que genomas virais são detectados em um swab, ou uma coleta de amostra, nasofríngeo do paciente. A carga viral reflete o quão bem o vírus está se replicando em uma pessoa infectada. Uma carga viral alta para SARS-CoV-2 significa que um grande número de partículas está presente nesse paciente. Intuitivamente, pode fazer sentido dizer que quanto mais vírus, pior a doença, mas na realidade, a situação é mais complicada. No caso da SARS original da gripe, o fato de uma pessoa desenvolver sintomas leves ou pneumonia depende não apenas da quantidade do vírus nos pulmões, mas também na resposta imune de saúde em geral. No momento, não está claro se a carga viral do SARS-CoV-2 pode nos dizer quem terá pneumonia grave. 2 estudos publicados na revista The Lancet relataram que pessoas que desenvolveram pneumonia mais grave tendem a ter, em média, cargas virais mais altas quando são internadas pela primeira vez no hospital. Esses estudos também relataram que as cargas virais permanecem mais altas por mais dias em pacientes com doença mais grave. No entanto, a diferença não foi dramática e as pessoas com cargas virais semelhantes desenvolveram doenças leves e graves. E para complicar ainda mais o quadro, outros estudos descobriram que alguns pacientes assintomáticos tinham cargas virais semelhantes aos pacientes com sintomas. Isso significa que a carga viral por si não é um preditor claro do resultado da doença. Por fim, outra pergunta comum é se o aumento da dose do vírus após a infecção, por exemplo, através da exposição prolongada a uma pessoa infectada com a experiência dos profissionais da saúde, resultará em doenças mais graves. No momento, como muito em relação à Covid-19, ainda não sabemos se esse é o caso. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.